de ano, né? E a igreja começa a esvaziar, né? Parece que tem algo no verão do Rio Grande do Sul que não possibilita, né? Que não ajuda as igrejas. Eu não sei o que é, o pessoal que vem de fora acha bem estranho, né? Toda vez que vem algum pastor, algum palestrante de fora, a gente fala sobre esse fenômeno e ninguém acredita, né? Ninguém entende como é que isso pode acontecer, mas na prática é assim, né? Nossos cultos baixam aí a sua frequência a 50%, 60% do que é durante o ano. Infelizmente isso acontece nas igrejas e na nossa igreja não é diferente. Então o pedido nosso para vocês é que, se você estiver pela cidade, se você não estiver viajando, ou inclusive se você estiver planejando suas férias, dê preferência para estar aqui nos domingos à noite. A gente sabe da necessidade que é de estar congregando. A gente sabe que é algo essencial para o cristão. Provérbios nos fala disso, Hebreus nos fala disso, praticamente todas as cartas de Paulo falam sobre isso, a necessidade de nós, como cristãos, estarmos constantemente congregando. Uma vez por semana já é pouco, uma vez a cada 15 dias é muito pouco, uma vez a cada 30 dias, então nem se fala. Então você que estiver por aí, por favor, faça isso, programe-se de modo que consiga estar na igreja durante suas férias. É claro que tem aquelas saídas para a praia, às vezes tem saídas para, sei lá, Santa Catarina, né? Lugares onde você vai realmente estar longe, né? Ou às vezes até, né, se você tiver impossibilidade de participar da nossa igreja, vá numa igreja onde você está, né? Mas não deixe de congregar, isso é bastante importante. Para tentar animar você, a gente tentou fazer uma série de pregações bem divertida e diferente, talvez, do que tem sido. E o assunto que nós vamos falar, eu vou expor aqui o assunto um pouco, pelo menos das 4 próximas semanas. Nós vamos falar sobre como nós somos. Eu espero que você se encontre, que você se espelhe um pouco nisso que a Bíblia fala, que talvez você seja desse jeito. A ideia é você pensar assim: eu sou assim, simplesmente sou assim, e não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Então, 4 assuntos em relação a ser assim, nós escolhemos: eu sou preguiçoso. Você pode dizer, não, mas eu sou assim, não tem nada que vá me mudar em relação a isso. Esse vai ser o assunto nosso aqui nessa noite. O assunto da semana que vem, ou de uma das 4, não sei se vai ser nessa ordem exatamente, mas eu sou assim, eu sou envergonhado. Então você que tem às vezes medo de falar na frente, você que tem medo de, sei lá, dar um aviso, ou só de pensar no microfone, você, sei lá, quase desmaia. Ou às vezes alguém fala, não, compartilha uma coisa na igreja esse domingo, a semana vira para você algo terrível. Então talvez seja bastante interessante para você saber que não é simplesmente se entregar e dizer, mas eu sou assim. Não, a Bíblia tem transformação, inclusive, para você não deixar que esse hábito, ou que essa escolha, essa opção, ou essa forma como você é, se torne algo pecaminoso na sua vida. Da mesma forma, vamos falar sobre ira. Algumas pessoas falam, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, ou eu sou alemão, ou eu sou italiano, como se essas coisas fossem desculpas para ser uma pessoa brava, uma pessoa irritada. E outro assunto, eu sou um procrastinador. Para quem não sabe, isso é a pessoa que deixa tudo para depois, é uma pessoa que deixa tudo para a última hora. Tem bastante assunto bíblico sobre esses assuntos, muita transformação para vocês, para mim e para qualquer um que queira acompanhar em nossa série de pregações. Então, como eu disse, nossa primeira mensagem vai ser sobre preguiça, o que faz de nós sermos preguiçosos. Complete essa frase que eu coloquei ali, 2 sugestões. Final de ano, tudo que eu quero alguns vão dizer, férias, eu quero descansar, o que eu mais preciso agora é de dinheiro. Se a sua resposta talvez foi férias ou descanso, para os dois talvez você tenha que cuidar um pouco, você vai ter que aprender um pouco com a formiguinha. Já viu esse provérbio aqui? Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbio 6,6 é um provérbio muito conhecido, a gente conhece aí bem esse provérbio, a gente vai explorar aqui o texto dessa noite. E eu trouxe aqui uma formiguinha, inclusive, para ela se sentir no habitat natural, ela vem junto com uma pedra.
Ela está caminhando aqui e a gente vai observar então. Vou deixar aqui para a gente ficar observando ela. E quais são os caminhos que essa formiguinha faz. Espero que ela não fuja, espero que ela permaneça no habitat dela. Porque o que nós temos que fazer é isso. A Bíblia está nos exortando e nos sugerindo, né, de olhar para a formiguinha e tirar lições. Muitas vezes a gente quer olhar para outros lugares, lugares grandiosos, né, pessoas sábias, e tirar grandes lições. Mas aqui o grande sábio Salomão, ele fala, olha para o que tem de mais pequenino, olha talvez para o menor dos insetos conhecidos naquela época. Olhe para a formiguinha e observe o exemplo dela. Não vamos falar sobre a questão da diferença entre o descanso e a preguiça. A gente sabe que o descanso ele é sagrado, o descanso também é importante, mas a preguiça ela é uma armadilha. Quero começar orando e pedindo realmente que Deus esteja aqui no nosso meio, nos ensinando através da sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor nos ensine através da tua palavra, nos ensine através desses provérbios que o Senhor inspirou Salomão a escrever, que o Senhor fez com que estivesse na sua palavra, que o Senhor preservou por tantos anos, Senhor, para chegar até nós aqui essa noite, Senhor, com grande temor que nós queremos olhar para essa tua palavra e saber que dela partem esses princípios que o Senhor quis que chegassem até nós. Te pedimos, Senhor, a maior das sabedorias possa estar presente aqui no nosso meio, para que a gente possa realmente extrair o máximo desses textos. Em teu santo nome, amém. Vou trazer aqui algumas imagens e você vai ver se em alguma delas talvez você se encaixa, e aí você com certeza vai ter a ideia de quão preguiçoso você é. Essa aqui é uma imagem, né, talvez você se encaixa nisso, né, uma foto aí de uma fila de pessoas ali, uma escada rolante, né, muitas pessoas querendo subir a escada rolante, inclusive se atrasando talvez, né, do que preferindo uma escada para subir. Talvez alguns de vocês já estão se encaixando nisso. Isso aqui é uma coisa que se vê constantemente aí nos metrôs da vida, né, muita fila na escada rolante e ninguém querendo subir uma escada. Ou talvez esse é você levando o seu lixo para fora de casa, quando a esposa fala, leva o lixo para fora. Você pega a chave do carro e vamos levar o lixo para fora então. Ou talvez esse é você comendo uma maçã, essas maçãs hoje agora vêm catalogadas, né? Então talvez você, na sua grande fome, você esquece até, né? Alguns até comem junto. Ou talvez você levando o seu cachorro para passear, uma grande ideia. Ou talvez levando o seu filho para passear, né? Coisas que constantemente vemos por aí, talvez essa cena não tanto, mas vamos começar a ver com certeza cada vez mais, uma tendência do nosso tempo. Ou talvez o velho esquema do preguiçoso, né? Não sei se na sua casa isso já aconteceu, talvez sua esposa agora esteja muito brava com você, pensando, né, na minha casa nesse momento está desse jeito porque meu marido foi o último a usar. Mas não tem grande desculpa porque o rolo está aqui quase no final e ainda não foi trocado. Será que você é alguém preguiçoso? Será que a preguiça é algo que caracteriza você? Eu fiquei pensando sobre isso essa semana inteira e no começo eu fiquei pensando, não, mas eu não sou tanto assim. Mas ao olhar para alguns dos provérbios eu percebi, né, o quanto Deus tem para trabalhar realmente isso na minha vida e com certeza na vida de cada um de vocês. Eu quero abrir, faltou 1 e 2... não, faltou o versículo 1 e 2, mas então abra sua Bíblia em Provérbios 6, né, vamos partir do versículo 1, está faltando aqui na minha projeção, não tem lá mesmo, Carol? Faltou mesmo. Então Provérbios a partir do 1, capítulo 6, a partir do versículo 1, e você vai ver que interessante que é que o oposto da preguiça não é simplesmente trabalhar, mas aqui nesses versículos ele vai mostrar que o oposto da preguiça é guardar, é juntar e é economizar. Olha aqui que o versículo 1, a partir do 1 fala: meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, se com apertos de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. É muito interessante esses dois primeiros versículos que falam da gente se enredar,
né, financeiramente. É muito legal ver isso, que esse texto que fala sobre a preguiça, né, o texto clássico, esse vai ter com a formiga, né, observe a formiga preguiçoso. Ele começa com uma lição sobre finanças e sobre cuidar para não ser um fiador, cuidar para não ficar devendo por causa de erros, por causa de mau planejamento e tudo mais. Agora, é legal ver que talvez isso aqui é uma das formas mais antigas e mais primitivas de se usar um cartão de crédito. Olha o que esse texto está falando. Se você caiu nas palavras, na armadilha das palavras que você mesmo disse, você está prisioneiro do que você falou. Pensa essa cena. Você passando o cartão de crédito para comprar alguma coisa. No momento que você passa o cartão de crédito, você está dizendo, eu vou pagar por isso. Não agora, mas eu vou pagar por isso. Não é isso que você faz? Quando você passa o cartão de crédito, ele te dá crédito para pagar, sei lá, daqui a 30, 60 ou 90 dias nas lojas mais generosas, né? Então, você tem muito tempo até conseguir juntar seu dinheiro para pagar lá na frente algo que você está comprando agora. A Bíblia fala que isso é uma armadilha na qual você não deve cair, e não, como diz ali, cair na armadilha das palavras que você mesmo disse, né? Talvez hoje a gente simplificou isso, né? O ato de passar um cartão de crédito, a gente não precisa nem falar, né? Vou pagar por isso um dia, né? Ou alguém vai pagar por mim e depois eu me viro com esse banco, essa, né? Mas, né, um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Não estou falando do bom uso do cartão de crédito, a gente sabe que existe o bom uso, mas em geral não é o que as pessoas fazem. Em geral as pessoas fazem um mau uso do cartão de crédito, prometendo que vão pagar lá na frente por algo que você vai ter agora, algo que você vai estar devendo no futuro, sem saber na verdade se você vai ter esse dinheiro lá no futuro. Então muito cuidado, diz aqui. Muito cuidado para que isso não seja uma armadilha e assim você se torne prisioneiro daquilo que você falou, daquilo que você prometeu de pagar lá na frente. É interessante porque a palavra prisioneiro aqui é uma palavra forte, é uma palavra de se submeter, de alguém que está sendo pisado, né? E se você já deveu para o seu banco no cartão de crédito, você deve saber o que é ser pisado, você deve saber o que é ser prisioneiro. Meu pai, vocês conhecem meu pai, eu conheço ele já há 20 e tantos anos, e eu sei que meu pai não é nenhum tipo de caloteiro, né? Nunca foi, né? Não tenho lembranças dele nesse sentido. Aconteceu uma mudança no plano da TV por assinatura dele essa semana retrasada, e o pessoal não trocou as contas lá e tal, e ficaram ligando para ele, dizendo que ele não havia pago a conta da TV por assinatura dele. E fizeram isso incessantemente. Ele mostrou o celular dele, tinha mais de 200 ligações do banco querendo que ele pagasse, ele tentando inclusive pagar aquela conta, né? O banco não gerava, tal, esses negócios todos de que você conhece de TV por assinatura que acontece. E de certa forma, o meu pai durante essa semana inteira se sentiu um prisioneiro, né? Como alguém que estivesse devendo uma quantia em dinheiro para alguém, como se ele tivesse prometido isso. E quando a gente faz isso sem sabedoria, de certa forma é isso que acontece. A gente se torna prisioneiro daquilo que a gente falou. Aquele banco, ele vai fazer de tudo, vai incomodar você, vai fazer ameaças para você, vai talvez até tirar a sua casa, por causa daquilo que você prometeu. Então o provérbio diz, olha, muito cuidado com isso. Versículo 13, então meu filho, uma vez que você caiu na mão do seu próximo, vá, humilhe-se e insista, incomode o seu próximo. No sentido de, faça tudo o que você puder fazer para pagar isso, para restituir isso. Não se entregue ao sono, não procure descansar, não descanse, não pare enquanto você não saldar essa dívida. Enquanto você não resolver essa questão, não descanse. É interessante que o texto aqui ele diz assim, não se entregue ao sono e não procure descansar. Muitas vezes a gente pensa, mas então a gente não pode mais descansar. Não é isso que o texto está falando, não é não descanse, é não procure descansar.
né? Muitas pessoas buscam, né, procuram o descanso e querem simplesmente, né, gastar o tempo da sua vida descansando, mas não procure o descanso. Essa semana eu estava assistindo televisão e vocês devem ter assistido a propaganda da Mega Sena da Virada. E a Mega Sena da Virada é uma tentação para cada um aqui, talvez, né? Quando você vê aquela propaganda e você pensa assim: eu podia ganhar esse dinheiro, eu podia ganhar esses milhões aí que estão por aí, né? Então, alguém vai ganhar, né? Podia ser eu. Eu lembro que eu estava assistindo e a gente estava do meu lado, eu pensei, a gente podia jogar uma só, né? Vai que ganha, né? 5 pila, né? Nem sei quanto é que é 5 pila, ninguém sabe agora, né? Mas você podia jogar, né? E aí você pensa, o que eu estou procurando? O que eu quero verdadeiramente com isso? O que eu quero com esses milhões? Eu quero descanso, né? O que eu vou fazer se eu ganhar esses milhões? Eu vou, sei lá, vou viver na praia, vou viver em hotel, sei lá, vou viver num spa, né? Vamos inventar uma coisa bem relaxante para fazer. E aí você se imagina, né, naquela posição, sentado, né, na beira de uma lagoa, né, um lugar de paz e tranquilidade, onde você pode passar o resto dos seus dias. Mas o texto fala aqui: não procure descansar, não se entregue ao sono. Você tem que buscar viver os dias da sua vida trabalhando e fazendo algo com as suas mãos, e outros textos de Provérbios aqui vão trazer isso aqui mais adiante, né? Fazer coisas, produzir coisas. Esse realmente é um dos objetivos da nossa vida. E por que Deus nos colocou aqui? Para espelhar a grandiosidade dele. Se eu gastasse simplesmente meus dias descansando e procurando simplesmente sossego, né? Muitas vezes as pessoas têm isso como objetivo de vida, por mais que não seja ganhando a Mega Sena da Virada, né? Se enxergam, como é que eu me enxergo daqui a 20 anos, 30 anos, ou quando eu estiver aposentado, né? Eu quero sossego, eu quero descanso. Mas não é isso que a Bíblia sugere para nós. Olha que legal o versículo 5. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Eu não sei como é que uma gazela se livra do caçador, mas aparentemente não é fingindo de morto. Talvez alguns vão pensar, então vou me livrar da gazela, né? Vou me livrar do caçador, fingindo de morto, né? Com certeza não é essa a ideia, né? Você já consegue imaginar um animal ali, o caçador tentando segurar ele e o animal se debatendo até o fim, né? A mesma ideia aqui de uma ave, né? Uma ave num laço, né? Quando você, sei lá, prende uma ave pelos pés, né? Ela vai tentar o tempo todo fugir até que não tenha mais esforço, né? Até que não consiga mais fazer nada. E a ideia aqui é essa, que a gente, com tudo que a gente pode dar, que a gente esteja realmente tentando se livrar disso. E aí vem o versículo conhecido, né? Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. E quando Salomão fala isso, ele está dizendo literalmente, observe a formiguinha aqui, observe a formiguinha, fugiu. Sei lá que capítulo que ela foi. Mas observe a formiga, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha o que ele fala sobre a formiga no versículo 7. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Então ele diz que essa formiguinha, ela não precisa ter alguém olhando por ela e está comandando ela, dizendo: olha, agora tu faz isso, como um supervisor, como um comandante. A formiguinha não precisa disso. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela vai e faz o que ela tem que fazer. Muito diferente, talvez, de nós, no nosso emprego, talvez, né, os mais novos aí nos seus estudos, né? Será que você precisa ter um professor pegando no seu pé? Será que você precisa ter um pai e uma mãe pegando no seu pé para você estudar? Ou será que por simples dedicação você faz isso? Eu imagino que cada um de nós deve olhar para esse versículo muito atentamente e pensar e refletir nos seus próprios caminhos. E pensar: será que eu tenho agido assim?
Será que eu tenho sido alguém que tem agido de forma correta e sábia nos meus caminhos? Ele fala que essa formiga, ela armazena as provisões, né, no verão. A gente conhece já essa história, né? A gente sabe sobre isso das formigas, né? Qualquer um que observa sabe que durante o verão, né, a formiga vai lá, corta a folhazinha, né, leva o açúcarzinho para o seu formigueiro, para durante o verão, quando o negócio pega, quando o frio e as chuvas vêm, ela está lá no seu ninho, bem tranquila. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Por que a Bíblia traz essa contrariedade, né? Essa oposição entre a preguiça e o guardar, entre a preguiça e o economizar? Porque guardar e economizar realmente é algo trabalhoso. Qualquer um de vocês que trabalha, que guarda, que se organiza para ter aí as suas finanças em dia, você sabe quão trabalhoso realmente é isso. E não importa quanto você ganha, você pode ganhar um saláriozão. Se você não administrar bem, se você não guardar no futuro, você não vai ter nada. A história mostra isso. Todas as pessoas que a gente vê em relação às suas finanças, toda pessoa que não se organiza, por mais que ganhe, não consegue atingir algo aqui em relação a guardar e a economizar as suas finanças. E muitas vezes o que nós pensamos é o seguinte: eu não consigo guardar nada hoje, mas se eu ganhasse um pouquinho mais, isso eu ia guardar daí. Hoje eu ganho tanto, não dá para guardar, olha, tá no limite. Aí você ganha um momentozinho, ou de alguma forma entra mais um dinheiro, não, mas é que tem tal necessidade, tem isso, né? Você vai gastando, você nunca cuida, você nunca olha para essa questão de pensar no depois, né? De guardar para o depois. Isso não é uma questão de falta de fé, talvez alguns diriam, né? Aqui eu vou guardar, se Deus cuida de mim lá na frente, né? Mas o próprio Deus fala sobre isso, sobre a gente ter uma dinâmica de guardar e de cuidar do nosso próprio futuro. São lições que nós aprendemos e são lições que certamente Deus quer que nós aprendamos. E Deus com certeza quer que a gente dê prioridade para guardar dinheiro. Deus com certeza quer que a gente dê prioridade para realmente trabalhar e fazer isso de forma correta e sem preguiça. Agora, como eu disse, guardar e economizar é algo trabalhoso. Eu quero falar sobre uma lição que eu aprendi na minha vida quando a gente era criança. O meu irmão já está rindo, ele lembra dessa história. Um 386, para quem não sabe, né, talvez as crianças mais novas que estão aqui não sabem o que é um 386, é um computador que hoje, na verdade, ele é nada mais do que lixo. É um computador que lá em 93, 94 era um grande computador. E eu e os meus irmãos, nós queríamos muito um computador. A gente queria muita coisa, a gente pedia com certeza muita coisa para os nossos pais, mas com certeza o computador era uma coisa que a gente queria muito e a gente queria um 386. Na época era um computador bastante caro. Eu lembro que no final a gente pagou aí algo em torno de uns R$1.000, que na época era bem mais dinheiro do que é hoje. Mas aconteceu então lá nos idos de 93, 94, que nós queríamos muito esse computador. E o nosso pai, ele nunca comprou nada de mão beijada, como falam hoje, né? Nunca saiu nada fácil do bolso dele. Ele fez então uma combinação com nós e tinha duas formas que nós poderíamos então ganhar o nosso computador. As duas formas eu achei bastante injustas na época, mas hoje eu agradeço pelas lições que meu pai ensinou. Uma das formas era trabalhando sistematicamente para ele, obviamente. Eu tinha na época 94, então eu tinha uns 8, 9 anos, e claro, não podia trabalhar na indústria ainda. Então meu pai possibilitou que eu cortasse grama, que eu lavasse carro. Então ele fez uma tabela lá, que eu e os meus irmãos nós deveríamos trabalhar, fazendo todos os serviços de casa, que talvez ele contrataria até pessoas, então nós faríamos esses serviços, e a gente poderia ir economizando. Então cada trabalho valia lá um tanto de dinheiro, até que a gente conseguisse juntar com esse dinheiro.
No começo foi bastante interessante, a gente só não imaginava que demoraria tanto, né, para economizar os R$ 1.000 e tantos por um 386. Agora foi interessante que, bom, deixa eu falar da outra forma ainda, né? E a outra forma que a gente poderia ganhar o computador é se ganhasse dele uma partida de tênis. Se qualquer um de nós ganhasse dele uma partida de tênis, a gente conseguiria. Então, duas coisas que nós fizemos muito foi trabalhar muito e treinar tênis, que eram duas coisas que ele queria que a gente fizesse. Então a gente lá se esforçava. Obviamente a gente nunca conseguiu ganhar dele numa partida de tênis, até acho que faz uns 2 anos eu tentei jogar de novo com ele e eu ainda não consegui ganhar dele. Talvez quando eu ganhar dele eu ganhe um outro computador, né? Vou tentar fazer isso no futuro próximo, talvez quando ele estiver mais cansado. Mas foi interessante a lição que ele nos ensinou acerca disso. Obviamente ele não comprou o computador com antecipação para a gente ir parcelando depois, porque ele queria nos ensinar uma lição de como ganhar dinheiro. Então, por muitos meses, imagino que mais de um ano, claro que criança não sabe contar o tempo, né? Mas eu lembro que foi bastante tempo realmente para conseguir economizar para esse computador. E foi muito interessante porque vocês sabem que nessa época e até hoje os computadores eles rapidamente saem de linha, né? Eles saem de moda. Então quando a gente conseguiu realmente economizar dinheiro para o computador, já nem não existiam mais os 386, né? Existiam os 486 destes 400 que eram muito melhores, né? E quando a gente conseguiu então o dinheiro realmente para comprar isso, a gente pôde então, né, todos nós juntos lá na loja, né, no Picareta, né, que vendia computador aqui no Hamburgo, nem existia direito loja de computador. E a gente foi lá então e comprou o 486 à vista, né, com dinheiro suado, uma nota em cima da outra. E que sabor tem isso, né? Quão delicioso é a gente deleitar do próprio trabalho. E Provérbios 12, 27 fala sobre isso, que o preguiçoso ele não aproveita a sua caça, mas o diligente ele dá valor aos seus bens. E de fato eu aprendi muito sobre o valor do trabalho com essas lições que o nosso pai nos ensinou, e com certeza são lições que nós vamos passar para os nossos filhos. Você pai, você tem buscado ensinar para os seus filhos o valor do dinheiro, ou você tem dado muitas coisas talvez para eles de mão beijada? Será que você tem simplesmente aberto a mão e deixado os seus filhos, né, não aprender essas lições que são tão importantes em relação ao dinheiro? Lembre-se que ele não vai valorizar isso. O preguiçoso, como diz ali, ele não aproveita a sua caça. Mas o versículo correlato diz que ele nem assa a sua caça, né? Ele traz a sua caça, mas ele tem tanta preguiça, né? Para quem caça sabe, né? Que trabalho que dá tirar o pelo, né? Limpar um bicho todo aí de caça, né? Que trabalho dá isso? Então o caçador ele simplesmente quer curtir uma caça, mas ele não quer ter o trabalho, né, de assar a própria caça, e ele nunca vai aproveitar isso. Essa é a grande ideia por trás. O grande sentido de se caçar não é a caça em si, é sim depois se alimentar dela. E o preguiçoso não faz isso, e por isso não aprende o valor que os bens podem dar. Até hoje, lá na nossa casa, eu e a Ariane, a gente não sabe o que é comprar a prazo. A gente tem esse valor nosso que a gente aprendeu e não quer gastar aquilo que a gente não tem ainda. Eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Eu não sei se amanhã ou depois de amanhã eu vou conseguir arcar com a parcela que eu estou adquirindo hoje. Então o que nós fazemos? Nós vivemos sem até realmente conseguir aquilo que nós queremos. Só que muitas vezes nós pensamos, não, mas eu preciso disso. Eu preciso de uma TV, eu preciso agora. Será que nós precisamos ou nós simplesmente queremos as coisas? E nós queremos agora, e nós queremos do nosso jeito. A gente sabe que até as lições financeiras são essas, né? Quando a gente economiza, quando realmente a gente tem o dinheiro, a gente consegue até descontos à vista, né? E consegue também, claro, melhores negócios. E mais adiante talvez a gente vai inclusive se arrepender daquilo, né, e dizer, não, eu nem queria tanto uma coisa, né? É interessante que muitas vezes quando a gente decide, né, a gente está precisando de tal coisa, a gente quer tal coisa, a gente, em geral, a gente espera 2 meses para saber, não, realmente eu preciso disso, ou é só algo que eu estou querendo agora?
né? Então, depois desses 2 meses em geral, a gente procura bastante, a gente olha valores e tal, e aí sim, com o dinheiro em mãos, é que a gente efetua a compra. Então, não é muitas vezes uma questão do que a gente quer, mas sim do que a gente precisa. E a gente tem que cuidar com isso sempre por causa dos desejos do nosso coração. Porque a cobiça, os desejos do nosso coração, eles são assim. Eles se apresentam muitas vezes como necessidades de coisas que nós precisamos naquele momento, mas nós realmente não necessitamos daquilo. Quem não é diligente no que quer, não terá o que realmente precisa. Quem é diligente naquelas coisas que quer, não terá aquilo que realmente precisa. Se muitas vezes nós vamos atrás daquilo que nós queremos naquele momento, talvez nós não vamos ter aquelas coisas que nós precisamos. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Ou outro versículo correlato também diz: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. São versículos bem interessantes de Provérbios. Você pensa, o que tem a ver esse versículo? O preguiçoso diz: tem um leão lá fora, tem um leão no caminho. A ideia aqui é de alguém que está inventando desculpas. Por que eu não vou para a rua? Tem um leão lá fora. Tem um leão que vai me devorar lá fora. Obviamente é uma desculpa esfarrapada. Mas o preguiçoso, ele faz isso. A lição de Provérbios é essa. O preguiçoso, ele se convence de algo e ele diz: olha, eu estou certo, o que eu estou fazendo é isso aí mesmo, não dá para ir lá fora, tá bom? Tem um leão lá fora, ele vai me devorar. Se eu for para a rua, o leão vai me devorar. Então, vou ficar aqui em casa, tranquilo, descansando, porque tem um leão lá fora. E a gente começa a racionalizar, às vezes, as desculpas, e elas começam a fazer sentido. Vou trabalhar nisso? Não, é perigoso. Não, eu tenho 9 anos, vou cortar grama. Não, isso é perigoso. E racionaliza, muitas vezes, desculpas para não fazer coisas. E começa a se convencer que está certo. A Bíblia fala que o preguiçoso, ele acha que tem toda a sabedoria. E ele usa dessa pretensa sabedoria para não fazer as coisas que ele precisa fazer. É interessante porque o segundo versículo que está ali embaixo, ele diz: serei morto na rua. O preguiçoso, inclusive, ele tem vergonha da ruína pública, dele ser morto na rua e das pessoas passarem e ver lá o cara preguiçoso, estirado no chão, morto pelo leão. Então, ele não simplesmente se contenta em assumir para si mesmo essa mentira, mas ele tem vergonha, inclusive, da própria ruína pública que ele pode achar, se isso se tornar verdade. E a pergunta aqui que fica é: que leões que você tem evitado? Que tipo de desculpas você tem inventado para ficar em casa? Que tipo de desculpas você tem inventado para ficar se revirando na cama, como diz o versículo em Provérbios? Que desculpas? Que desculpas? Sabe que eu, como pai de criança pequena, eu descobri que criança pequena ter bebê em casa é uma fonte de desculpas praticamente inesgotável. Olha, eu não sei essa história de orelha quente, se a pessoa fica com a orelha quente, mas muitas vezes eu acho que a Marina fica com a orelha fervendo, ela vira desculpa aí às vezes para qualquer coisa, vamos embora, porque o marido tem que dormir, eu estou morrendo de sono, não, mas a Marina tem que dormir. O leão está na rua, o leão está na rua. Que tipo de desculpa, ou em quem você tem criado desculpas, ou o que você tem feito, de toda a sua criatividade às vezes, para gerar desculpas? E que tipo de leões que você tem evitado? Provérbios 6, 9, um versículo ali que a gente já viu, diz o seguinte: até quando você vai ficar deitado, seu preguiçoso? Quando que você se levantará do seu sono? Tirando uma soneca. Olha que legal isso, não está falando sobre um descanso real e verdadeiro que você precisa, não, é o botãozinho do celular aquele que você aperta, que é a soneca, mais 5 minutos, ou você já se programa, mais 10 minutos, e você fica só tirando sonecas e cochilando um pouco e cruzando os braços para descansar. Aqui está falando sobre pequenas decisões às vezes, e tirar uma soneca é uma
pequena decisão, às vezes. Só que essas pequenas decisões, muitas vezes, têm que ser decisões sábias. Fala sobre descanso e fala sobre realmente descansar. Talvez uma dessas pequenas decisões que você tem que fazer é dormir no horário conveniente. Porque o que vai acontecer? Se você não dormir no horário conveniente, amanhã você vai estar cansado para trabalhar. Ou acordar no horário conveniente, se você faz o seu próprio horário, acordar no horário conveniente para realmente ter o seu dia completo para trabalhar. E isso é algo, pais, que se aprende desde criança. Se você tem permitido que seus filhos durmam a qualquer horário, seus filhos acordem a qualquer horário, muito cuidado. Desculpa. Você pode estar criando um preguiçoso na sua casa. Ou talvez você próprio tenha se policiado muito pouco em relação a isso. E não tem cuidado em relação ao seu descanso. Eu sei de muitos jovens aqui da igreja, inclusive, que extrapolam qualquer tipo de horário e não aprendem disciplina por causa disso. Nas suas sonecas, nos seus cochilos, têm sido maus mordomos daquilo que Deus tem dado. Do seu sono, do seu descanso, da sua saúde, do seu horário. E tem feito uma má mordomia, porque talvez você, pai, tenha sido negligente com o ensino que você deveria estar dando em relação a isso. Provérbios 26:14, um pouco mais adiante, diz assim: como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso que se revira em sua cama. Interessante que se a gente não tem propósito, se a gente não tem objetivos às vezes no dia, o nosso dia vai ser assim. E talvez você aposentado, talvez você que é um profissional liberal, que não precisa ter um horário certo, específico, será que você tem sido como uma porta giratória, uma porta que fica ali girando nas suas dobradiças, simplesmente revirando na cama? É interessante que essa semana eu estava lendo sobre exercícios matinais. Eu estou tentando começar uma jornada de exercícios e eu quero começar cedo de manhã com esses exercícios. E o que eu li sobre isso é que você tem que ter objetivos. E se você tiver objetivos bem específicos, mais facilmente você vai conseguir cumprir o que você quer. E uma coisa que dizia lá é que você não pode desistir. Olha que interessante isso. Não desista da sua caminhada matinal enquanto você não tiver colocado seu calção, sua camiseta, seu tênis para ir caminhar. Combine isso mesmo com você, dizia lá. Só desista, se você for desistir, depois de ter botado seu tênis e de estar pronto para sair para caminhar. Algo muito interessante em relação a esse versículo. Se a gente fica simplesmente revirando na cama, e uma soneca, mais um cochilo, e a gente não tem muito o que fazer, a gente vai se jogar da preguiça. E com certeza não é isso que Deus quer de nós. Então, talvez o que você tem que fazer é listar objetivos, talvez fazer uma lista de objetivos para 2015. E talvez você que é preguiçoso, você já está pensando, mas que trabalho tem que dar fazer uma lista para 2015. Então eu tenho aqui algumas sugestões para você, se você quiser anotar agora. Se você quiser, me liga depois, eu te passo de novo essas sugestões, talvez você tenha preguiça de anotar. Mas, por exemplo, um dos objetivos para 2015 que você pode ter: ler a Bíblia inteira em 2015. Olha que legal. Existem planos de leitura anuais que você pode ter. Muitas Bíblias têm atrás, lá no finalzinho, onde você vai completando. Você pode pegar na internet um plano de leitura diário, que você pode dividir a leitura em porções iguais, diárias, até o final do ano. Hoje, para quem tem celular com Android, essas coisas, você pode baixar lá, tem um plano de leitura que você, para preguiçoso, não precisa nem abrir a Bíblia, você clica lá, dia tal. Já abre a Bíblia, a leitura que você tem que fazer no dia, você só completa ela. Então, ler a Bíblia inteira em 2015 é uma grande opção para você ter objetivos esse ano. Outra sugestão: auxiliar em 2 ou mais ministérios aqui na igreja. Se você não tem feito nada ainda, sinto muito, mas você é um preguiçoso, Se você não tem servido em ministérios aqui na igreja, aliste-se, participe de algo, faça parte de algo nesse 2015. Outra coisa que você pode fazer é cancelar coisas que fazem você perder tempo. Talvez
cancelar aquele plano de assinatura, sei lá do que você tem, de TV, de campeonato de xadrez, sei lá o que tu assiste na TV, ou que você usa para perder tempo e para usar como desculpas para não ter tempo. Cancela isso da sua vida. Faça disso uma prioridade. Outra sugestão para 2015, inicie uma atividade física, ou comece um plano de atividades físicas para 2015, seja ele uma caminhada, uma pedalada, uma academia, algo, uma natação, algo que vai tirar você da sua zona de conforto físico. Outra coisa que você pode fazer, você pode auxiliar projetos aqui na igreja. E mais tarde, depois da pregação, eu vou falar sobre um projeto que a gente está criando aqui na igreja, logo agora, que você pode se voluntariar e ajudar a partir de segunda-feira já. Amanhã, você pode ajudar nesses projetos. Outra coisa que você pode fazer em 2015 é estudar, seja a Bíblia, seja voltar a estudar, fazer uma faculdade, terminar seus estudos, que seja. São sugestões que eu tenho para você, para que você não simplesmente passe o seu 2015 e chegue, nosso último culto de 2015, talvez vamos falar sobre isso de novo, geralmente sou eu que prego, no ano novo, vocês já perceberam isso? E eu vou estar aqui, no último curso de 2015, eu vou falar para você, faça seus objetivos de 2016, e você vai olhar para trás e vai pensar, nossa, não fiz nada em 2015. Não fiz nada. Por quê? Porque você não teve objetivos, porque você não colocou objetivos práticos e não correu atrás deles. O preguiçoso coloca a mão no prato. O preguiçoso começa algo, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Será que você tem sido como o preguiçoso de Provérbios, com seus projetos inacabados, com coisas que você começa e não cumpre? Eu e o Oscar, a gente tem desenvolvido alguns projetos, feito coisas junto, e a gente tem uma desculpa, é uma desculpa pronta que a gente tem. Quando a gente não está com vontade de fazer alguma coisa, eu uso essa desculpa, na verdade. O Oscar sempre está afim. Eu digo, não, eu estou com depressão hoje. E eu deito e fico lá deitado com preguiça. Hoje é dia de depressão. E realmente é isso, o preguiçoso, ele começa algo, mas ele não termina. E a gente não pode agir dessa forma. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, ele não prepara a terra no tempo certo, mas na época da colheita ele procura e não acha nada. O caráter do preguiçoso é esse, ele só quer resultados. Tem muita gente que tem ótimas ideias, ótimos palpites, mas a sua vida se resume simplesmente a isso: ideias, palpites e querer coisas, e buscar coisas, mas não achar nada e não conseguir nada. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Sabe que eu conheço muitos preguiçosos que acabam morrendo sem colocar as mãos no trabalho e morrem de preguiça, literalmente morrem de preguiça. E eu conheço inclusive obreiros, missionários, pastores que lidam dessa forma com a vida, que morrem só querendo fazer coisas, mas não cumprem nada. Olha que legal esse versículo, esse não é mais em Provérbios, mas em Eclesiastes. Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. As mãos que não querem trabalhar. Se a sua casa, talvez homens, se a sua casa tem sido uma lista simplesmente de projetos e coisas para acabar, que nunca se acabam e que você nunca consegue consertar as goteiras e as coisas da sua casa, talvez você tenha que rever os seus conceitos sobre preguiça. Eu quero terminar a pregação dessa noite com uma lição. E essa lição ela é muito interessante, talvez é um dos textos mais interessantes de Provérbios. A lição que ele traz aqui em Provérbios 24, a partir do versículo 30, diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha, pelo parreiral do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedras estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco.
É muito interessante a lição que ele aprende aqui. É muito interessante. Obviamente ele está fazendo o uso de uma figura de linguagem, uma tragicomédia, uma comédia completamente trágica, com alguém que passa por um campo todo destruído do preguiçoso e aprende uma lição. Olha que coisa boa que é deitar, descansar e ficar sossegado. Muito pelo contrário, o versículo 34 encerra e diz o seguinte: mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Aqui fala da pobreza, mas com certeza isso vai adiante. Talvez a pobreza vai vir como um homem armado, alguém que no fim vai vir para te dominar. O que um homem armado faz? Ele chega de repente e ele te domina. E a pobreza vai fazer isso com o preguiçoso. A obesidade vai fazer isso com o preguiçoso. Vai te dominar e vai dizer: olha, você tem que parar de servir a Deus. Ou talvez a depressão, por você não ter objetivos na vida, vai te dominar, por você não ter feito nada por anos e anos e anos. Mas Deus quer que você se livre disso. Deus quer que você age como uma formiga, que olha o exemplo, que segue a fila uma das outras e olha para os bons exemplos e diz: olha, é isso que eu tenho que fazer. Ou será que você é uma vítima da sua preguiça? Será que você pode dizer que isso está além do seu controle? Será que está te faltando autocontrole e você está dizendo: não, mas o leão está nas ruas, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada, porque eu tenho limitação, porque eu não tenho algo, porque me faltam coisas, porque eu não tenho recursos. Será que você vai ficar simplesmente à espera da disposição em 2015? Quero te dizer uma coisa: a disposição ela não vai vir em 2015, assim como talvez ela não veio em 2014. Se você ficar esperando por ela, ela não vai chegar. A disposição não vai bater a sua porta. A disposição não vai simplesmente chegar e carregar você para fora. Você não pode usar muletas, desculpas, na qual você se apoia, porque minha esposa me atrapalha, porque meus filhos, porque meu chefe, minha professora, todo mundo me atrapalha. Simplesmente obedeça. Olhe para a palavra de Deus, olhe para os provérbios e obedeça a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos ensina e constrange o nosso coração a te obedecer. Se 2014 foi para alguns de nós um ano de preguiça, um ano de não fazer as coisas, Senhor, muda o nosso coração. Muda, Senhor, cada um de nós e nos dá iniciativa, Senhor, vindo não de alguma parte estranha, mas sim de Ti, Senhor, e sim da obediência que nós queremos ter da Tua palavra. Que não seja dia 1º de janeiro onde nós vamos começar alguma coisa, que seja hoje, que seja amanhã de manhã na hora de acordar. Que cada um de nós, Senhor, aqui possa iniciar o quanto antes as coisas que temos negligenciado, as coisas que temos te desobedecido, Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor, nos dá um amanhã melhor e mais submisso a Ti, Senhor, em termos de obediência e respeito a Ti e a Tua palavra. Que cada irmão aqui, Senhor, saiba, nesse ano de 2015, servir uns aos outros, servir a Tua igreja e obedecer a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor, em Teu santo nome. Amém.